Veja só a providência, né, do papel de compreender quais são os riscos do negócio e atacá-lo antes. Né? O negócio era completamente dependente do Ícaro 9 meses atrás, sei lá, em janeiro. A gente já estava trabalhando para despessoalizar o negócio, porque é um negócio, exatamente isso. Não é a marca pessoal Ícaro de Carvalho. O Novo Mercado tem uma proposta, tem uma missão, é uma empresa. Ela está construindo algo. E a gente começou esse processo com o Instagram também, então a gente criou uma página da empresa para que a gente comunicasse. A gente tem, lógico, muitos veículos de comunicação com a base. Então, quando a página pessoal dele caiu, foi uma discussão muito mais sobre o próprio Ícaro. Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto. Estamos aqui com um entrevistado especial hoje, o Jonatas, o diretor da maior escola de marketing digital do Brasil. E o nosso objetivo aqui hoje é entender como vocês construíram esse império aqui. E eu já quero começar com uma pergunta. Como é ser o diretor do Novo Mercado e trabalhar com o Ícaro de Carvalho? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Vinhas. É um prazer estar aqui. É bastante peculiar, é o termo que eu usaria para descrever isso, porque eu acho que a situação, até o mercado digital como um todo, né, ele é visto assim pelo mercado, vou chamar de institucional, o mercado um pouco mais tradicional. As empresas que nasceram aqui no nosso nicho, no nosso mercado, elas nasceram de maneiras diferentes, né? Então, o Novo Mercado em si, ele é até antigo, ele é um produto do Ícaro de 2015, ele lançou em 2016, fevereiro, ficou assim por 3 anos como sendo um produto, onde ele dava aulas semanais e falava sobre as estratégias que ele estava aplicando, coisas que ele estava descobrindo, e uma galera que já era desse mercado o acompanhava. Aí em 2019 ele decidiu focar nesse produto e o produto explodiu. Agora não era mais um produto, agora era uma assinatura que demandava uma empresa. Então é assim que nasce a empresa, né? Ela nasce com uma história, só que uma história com 2 pessoas tocando um produto. Então eu vivo e vivi essa transformação de um expert com um produto no mercado digital e a empresa que está nascendo a partir da receita que esse produto gerou, mas está se transformando em algo muito maior do que foi planejado para ser. Então é peculiar, é sempre correndo atrás do prejuízo. Como que vocês se conheceram e como que foi a parada do Ícaro tomar essa decisão? Porque ele é um cara extremamente criterioso, assim, para apostar numa pessoa e tal, ele é muito exigente, dá pra ver que o cara te dá uma puta moral e tal. Como que vocês se conheceram e você chegou nesse formato? Cara, é muito engraçado, porque quem conhece o Ícaro também o julgaria bastante peculiar, creio eu, porque ele tem uns trejeitos muito estranhos, assim, né? Então ele é muito agradável quando ele quer dar atenção e quando ele tá no celular, ele tá em outro planeta e tal. E até você conhecer essa dinâmica, você não faz ideia. Então eu conheci na internet. Ambos militávamos na política, na época ele até já tinha parado, então ele tinha criado o Brasil Paralelo junto com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, feito, né, a campanha, né, criado o produto em si. Tinha dado muito sucesso e eu fui afiliado desse produto porque eu tinha uma página dessas de política na época. E aí o sócio deles lá me recomendou o Ícaro. Ele falou, cara, ele tá lançando um outro produto aí que também tá na linha das coisas que você gosta, que era um produto de finanças com o Thiago Nigro, a grande... Como chama mesmo? O Código da Riqueza. Código da Riqueza, né? Que era uma série de documentários, meio como Conan ali, naquele modelo que ele tinha criado. Eu falei, pô, isso é legal também, minha audiência gosta. E aí eu fui falar direto com ele, porque o sócio me colocou em contato. E a gente trocou algumas mensagens ali, e como ele sabia do meu trabalho, ficou por isso. A gente interagiu, sei lá, 2 vezes. Em janeiro de 2019, ele me chamou para trabalhar num projeto. Acho que seria para a Avenue, que é uma corretora da qual ele era CMO na época. E é americana, né? Então ela é uma corretora americana para brasileiros. Como eu trabalhava com tradução, tinha alguma coisa lá, ele lembrou de mim e falou, vem você aqui e tal. Eu estava finalizando a faculdade e falei, não dá, tem eletrônica 2 para encarar aqui, eu preciso de toda a minha atenção. Quando eu encerrei, eu voltei e fui trocar ideia com ele, assim, cara, e aquela vaga lá existe? Por quê? Porque nesse intervalo foi o intervalo em que ele explodiu no Instagram. Então a minha página no Instagram, que eu ainda comandava, à época já não estava na operação, mas comandava, ela tinha, sei lá, 300 mil seguidores no Facebook. E aí, quando eu fui pro Instagram, porque eu vi que ninguém mais estava usando o Facebook da minha laia, né? Eu não fazia ideia. Até hoje eu não gosto do Instagram, então eu não sabia o que publicar, né? Na verdade, o forte era um canal do YouTube. E a gente chegou a 70 mil seguidores, 68 mil seguidores, eu creio. Ele tinha 1.400 quando eu comecei a seguir ele no Instagram, que ele postou no Facebook que ele iria pro Instagram. De repente eu olhei, ele tinha 45. Aí, de repente, eu olhei, ele tinha 72. Aí, de repente, eu falei, o que ele tá fazendo, né? Tá comprando seguidor. O que tá acontecendo? Ele manja muito disso, eu sei, mas eu não achei que fosse assim. Aí eu fui investigar. Aí eu acabei a faculdade e falei, pô,
eu devia saber o que esse cara sabe, porque eu posso criar qualquer negócio que eu quiser. Aí eu fui trabalhar com ele. E assim, ele me chamou para ser redator, qualquer coisa lá dentro. Mal sabia ele o que estava acontecendo. Aí você perguntou, mas ele é um cara criterioso, como aconteceu? Eu creio que é alinhamento de valores mesmo. Então, a gente já vinha mais ou menos do mesmo meio, né? Tem um perfil absolutamente complementar ao dele. Então, a gente é diferente em tudo, com exceção dos valores. E então, isso gerou uma dinâmica muito boa ali. Eu sou um cara muito crítico mesmo, muito chato, como ele gosta até de... Segundo o Ícaro, seu apelido é o ceifador da alegria da empresa. Ceifador da alegria da empresa, é o chato oficial. E aí ele tinha essa dinâmica de debate, ele gosta muito de mastigar ideias, né? Então eu recebia isso muito bem, e a gente ia trabalhando e foi criando-se uma dinâmica aí. E aí, por causa dos valores em si, ele pôde confiar, digamos. E por quais cargos você passou desde que você entrou lá? Cara, eu entrei como redator, a ideia ainda... porque ele me conhecia pelas traduções, a ideia era que eu redigisse o blog do Novo Mercado. Ele tinha acabado de trocar o site, que era muito pesado, era muita estratégia, e de repente, em junho de 2019, tinha chegado, sei lá, 3 mil nutricionistas no produto querendo aprender a crescer no Instagram. E ele falou, caramba, eu não tenho esse produto ainda. E aí ele começou uma série de movimentações para tentar mudar a assinatura, né, o conteúdo ali. E a ideia era ajudar com o blog. Eu escrevi o artigo que ele usou para mensurar se eu era capaz de fazer isso e nunca mais fiz isso. O áudio era horrível do Novo Mercado, quem já comprou sabe, era horrível, era uma porcaria. Então todo mundo estava reclamando, tinha um churn gigantesco, entrou 6 mil pessoas e saiu 4. Caramba. Então ele falou, não, eu preciso de legenda e tal. Aí eu fui lá e organizei um time de legendas junto com o Cris à época. E, sei lá, em 2 meses a gente legendou as 154 aulas que tinha no produto. Vocês legendaram por causa que o áudio era muito ruim. Era muito ruim, não dava então, pra sem escutar. a legenda, o pessoal não entender nada. Eles largavam mão do produto, né? É uma regra básica de YouTube, né? Todo mundo que tem YouTube sabe. Se seu áudio for ruim, não importa, a pessoa vai abandonar o seu conteúdo. Só que se você clica em todos os vídeos e todos são assim, eles abandonam o produto como um todo, né? Então... Aí eu fiz isso, depois que eu legendei. Já era um projeto, né? Aí, Nessa época, a equipe tinha quantas pessoas? 3. 3 pessoas, Era o seguinte, ele chegou em janeiro de 2019, ele e o Edu. O Edu era o dev e o cara que fazia tudo, na verdade, meio que coprodutor dele ali, quando ele resolveu criar a assinatura, um Novo Mercado como um produto. Novo Mercado mesmo era um canal do YouTube que ele tinha para falar de finanças em 2010. Aí ele falou, não, vou falar de marketing digital. Aí o Edu tava com ele e assim ficou, até janeiro de 2019. Então você foi o 03? Não, eu fui o 05. Porque aí nesse intervalo entrou um cara para fazer tráfego que saiu. E entrou um secretário remoto assim também. Aí cheguei eu e em seguida um designer. Mas o grupo ficou com 5 pessoas a partir disso. Eu falei 3, eu errei. Eram 5 pessoas. Ficou assim até 2020. Que daí 2020 é quando vocês já tinham explodido, tava com... Quando eu cheguei no eu que fiz as Milhares próximas de alunos. contratações. Tinha 6 mil alunos no final de 2019. E 5 pessoas. O faturamento de 6 milhões ano, né? Naquele ano. E aí, quando a gente montou o escritório, eu comecei eu mesmo a fazer as contratações já estava gerindo a empresa. Mas, cara, o que pra mim parece muito impressionante, assim, é como que você foi criando essa parada pra acompanhar, né? Porque, assim, o Ícaro, ele tem uma performance totalmente absurda fora do mercado, né? Então, assim, é um expert que não dá pra comparar a performance dele com mais ninguém, assim, nenhuma pessoa. Mas você conseguiu fazer que a empresa também fosse crescendo à medida para acompanhar o talento do cara e tudo. E você não tinha nenhuma experiência prévia, cara? Como que você aprendeu a fazer tudo isso? Pois é, isso é bem engraçado, né? Então, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é que eu não sou coprodutor, né? Isso é bem importante, porque eu já discuti muitas vezes com pessoas do mercado, o pessoal meio que me olhava como um coprodutor do Ícaro. Eu falei, cara, ele nunca precisou de um coprodutor, ele faz tudo sozinho. Eu sou um empresário. O que eu estou fazendo lá é construindo a empresa, um negócio com ele, que é o Novo Mercado. E não, né, fazendo lançamento. Não, eu tinha muito interesse. Quando eu estava na faculdade, eu estava estudando para ser consultor, né? Consultor estratégico, né? Então, BCG, McKinsey, essas empresas. Ah, então você foi estudando isso, quando chegou na hora você já estava preparado. É, mais ou menos que preparado não, né? Mas você já tinha aquelas noções, porque o processo seletivo dessas empresas, ele é bem concorrido. Então, de certa forma, você passa já sabendo fazer o negócio. Eles só te treinam dentro da política. Eu fiz engenharia de controle e automação numa faculdade pública, então trabalha muita lógica, processos então, lá, eu então geria neurônio eventos. tinha a dar com pau. Já tinha queimado alguns também, mas tinha experiência de projetos paralelos, inclusive digitais, né? Então a página ela cresceu, ela foi usada pelo presidente repetidas vezes durante a campanha, o conteúdo da página. Então era um projeto de sucesso. Só que a política cansa, né? Todo mundo que já trabalhou com isso uma hora se enoja, pelo menos o meu padrão pessoal, outra
tá fazendo algo que eu falei, pô, não é possível que esse cara não quer viver de algo mais produtivo, porque é muito difícil viver de política no Brasil. A gente se cansou disso e eu fui fazer outra coisa, tava já estudando um modelo de negócio de uma cafeteria diferente, então eu me interesso muito pela vida empresarial, sempre quis ser empresário. Eu já tinha esse insumo, e é exatamente por isso que deu certo, porque ele não Mas você não tinha precisava de um efetivamente coprodutor. experiência nenhuma. Não, você como tinha empresa só própria, não. a lógica e o aprendizado. Inclusive, o Ícaro, ele foi, na minha opinião, ali, era minha estratégia era usá-lo como uma forma de angariar receita para sair e abrir o meu negócio, entendeu? É que aí eu vi que o meu negócio estava lá. Eu falei, pô, tem um negócio aqui pra gente Era seu criar. trampolim. Exatamente. Então, e aí é o que eu te falei, é esse relacionamento. Ele viu essas coisas e ele apostou também, né? Literalmente, o meu pitch para ele, para gerir a empresa foi, cara, você precisa de um gestor, só que tá tão cru esse negócio que eu já sei fazer, pelo menos uns 4 meses de trabalho, adianta a vida do cara para ele não ter que fazer o básico do básico, não vai começar a fazer design no Paint, né? Deixa eu ajeitar as coisas aqui para ele entrar. Se você julgar que tá bom o suficiente, a hora que der os 3 meses, eu fico. Então, fui na humildade. Aí também tem que conhecer o Ícaro, eu acho que ele ficou... Não sei se ele ficou satisfeito ou indiferente e eu tô aqui. Mas é legal essa sua história, né? Que a gente tava falando sobre a história do Lucas. Como é que um cara, né? Você e o Lucas também ali, entraram num negócio que já era grande, proporcionalmente já era grande, né? E conseguiram uma posição de E destaque. conseguiram uma posição de destaque. O Lucas se tornou CEO, e hoje tem participação e tudo mais, e você também está como diretor de uma empresa que não para de crescer e não vai parar, né, num futuro aí. E aí as pessoas ficam falando, nossa, é muito difícil crescer numa empresa, é muito difícil ganhar um aumento, o dono não quer dar aumento, ou como que eu faço para conseguir ser sócio, enfim, qualquer coisa que a pessoa queira. E quando a gente pergunta para você e para o Lucas, a pessoa gerou valor primeiro. Primeiro ela chegou e gerou valor e depois... Ela conquistou a posição. Depois ela não chegou já falando, quero 50% do negócio, quero 20 mil, né? Que você tá aí contratando pessoas aí, você sabe como é que é. É muito triste. E aí, como que você faz hoje para... Mudando um pouquinho de assunto, mas eu achei que vai ser legal. Como que você faz para contratar as pessoas? Porque você está com quantos colaboradores hoje? Vocês cresceram quanto esse ano? Assim, vocês deram um salto bem grande, né? Pois é, cara. Em 2019, a gente era um grupo do WhatsApp com essas 5 pessoas. No ano de 2020, eu acho que a gente fechou com 16 entre 20. E agora a gente está com 32. Esse ano a gente até tirou o pé do acelerador em contratação, porque a gente... Na real, boa parte da minha operação ela é terceirizada, né? Eu trabalho de maneira modular com as minhas operações. Eu quero internalizar, mas também pandemia dificulta muito o deslocamento de porque cabeças também o seu esquema é estratégicas. todo presencial, né? Não. A gente é misto e híbrido. É que tem as gravações, tem então, as a reuniões. parte do audiovisual, da produção da escola, ela é toda presencial, sim. Mas, por exemplo, o meu time de suporte ele é todo remoto e eu só contrato gente de Santos, né? Só o meu coordenador que está lá em Caruaru, que era um cara que trabalhava comigo, mas de resto... é Santos home office. Mas, por exemplo, o aplicativo, né? A parte de tecnologia, que é algo fundamental para a escola, porque é parte da experiência do aluno, é uma operação terceirizada. Eu tenho um squad dentro de uma outra empresa que trabalha com isso. E aí isso faz com que eu esteja mais enxuto, aparentemente, do que eu de fato sou. A gente pretende internalizar algumas coisas. Mas se fosse somar, assim, você... dá mais de 50, né? Mais de 50, entendi. E essas pessoas são dedicadas ao novo mercado? Sim, algumas sim e algumas não, dessas operações, né? Então eu digo de 50 de contato constante, né? Entendi. Mas é porque a gente escala muito e desescala muito a depender dos lançamentos também, né? Que é uma coisa característica do nosso mercado. Então, time de suporte, time comercial, essas coisas. Então, há uma dinâmica ali de pessoas numa carteira de prestadores de serviço que você pode trazer ou não, mas que eles não são funcionários, né? Mas você estava perguntando de contratação. Isso. Então, Como que é o seu processo? Na verdade, é uma das minhas maiores dores hoje. Encontrar bons profissionais, né? Não é nem a questão do bom profissional, é realmente... É uma das coisas que é a mais importante, né, para um diretor, para um CEO fazer, né? Ele trazer a pessoa e treinar dentro da equipe. Porque o trabalho dele é gerir esta equipe, né? Quem faz as coisas na empresa é a equipe. Ele só faz a equipe mesmo, né? E foi algo que eu acho que não foi dando muito tempo. É aquele negócio, você começa sempre no seu círculo próximo, né? Eles chamam de family and friends. Só que eu tinha um círculo próximo até que razoável pelos múltiplos projetos, e o Ícaro também. Eu acho que a gente mal quebrou essa fase ainda. Então, eu tenho processos, como, por exemplo, o de suporte, que é muito bem estruturado, e aí ele tem um ritmo de contratação e treinamento que funciona, e eu tenho outros processos, em especial estratégico não, porque são questões mais difíceis. Mas, geralmente, a gente contrata dentro da própria comunidade, porque é uma vantagem que eu tenho, né? Eu tenho mais de 30 mil alunos ali fundamentalmente engajados e estudando o conteúdo que ou eu produzo ou que eu preciso. Então,
aí a gente costuma trazer de lá. Essa questão do crescimento, no entanto, eu queria falar sobre isso, como o Lucas, por exemplo, chegou ao CEO gerando valor primeiro. É uma característica que em qualquer lugar, em qualquer negócio, funciona. Mas a dinâmica aqui no mercado digital favorece muito isso, para quem está pronto, para quem chega já com a visão, porque as coisas estão nascendo. O negócio de brincar é tudo mato. Então, sempre quando eu contratava, inclusive, eu falava isso, cara, é tudo mato, você vai achar alguma coisa para fazer aqui. Então, eu tô te chamando para isso. Se você puder fazer mais, eu te agradeço, porque aí eu vou descobrir o que está faltando. Ao mesmo tempo, por causa da forma como vendem os produtos, creio, né? Vendem no marketing mesmo, dizem sobre esse negócio de ficar, vai viver na praia, você pode ganhar R$1 milhão por ano. E aí chega um prestador de serviço com a mentalidade que ele tem que ter uma participação, ele não tem noção real de quão difícil é conseguir isso no mercado tradicional, né? Então você tem, ao mesmo tempo, esse grande paradoxo. É um ambiente em que, de fato, é muito veloz você conseguir algo. As coisas estão nascendo, você pode entrar no timing correto, que foi o caso do Lucas, ele foi contratado para ser um funcionário, correto? Para assumir uma área lá dentro. E aí, de repente, você assumiu tudo. Então, dá para fazer isso. Mas não é assim que as coisas funcionam. Isso acontece se você cumprir rigorosamente um processo, que é como você comentou, de gerar valor para a pessoa e conquistando esse espaço mais do que demandá-lo, né? Eu concordo com tudo que você falou, mas acho que também tem um ponto similar nas nossas histórias que a gente entrou muito cedo, né? Então, assim, talvez se eu tivesse... Você foi o 05 e ele foi o 02. Tá. se eu tivesse entrado hoje com a gratitude grande, assim, já Na tá verdade foi estruturado. o 03, né? Contando com você. É. Mas você não conta, né? Você é o fundador, pô. É o 00. É o 00, exatamente, é o -1. Mas se você entra numa empresa muito depois, agora você já tá estruturado, a gente já tem 70 pessoas, né? Então, assim, a chance... Naquela época a gente... É isso, a gente precisa mandar um e-mail. Quem que vai aprender a mandar e-mail? Eu fui aprender, daí eu derrubei o servidor, porque eu não tinha aprendido também. É bem legal isso, porque é uma questão de responsabilidade mesmo. Porque, de repente, muita coisa está na sua mão. Então, você é estratégico, não é necessariamente porque você veio com uma carga de conhecimento anterior, mas é que toda a operação roda contigo. Se tira você, acabou a operação. Por que você fez isso? Porque você estava lá e foi engajando com as múltiplas áreas. Todas as dores você interagiu para resolver. E você tem que falar, não, passa para mim. Né? Exato. Joga a bola para mim. E aí, se você chega depois, as coisas estão melhor estruturadas. Você tem menos oportunidade de fazer isso também. Mas isso é o risco do empreendimento, né? Claro. Porque ninguém quer chegar numa empresa que está nascendo e você pode não ter o seu salário no mês seguinte. Então, em 2017 foi uma chance, vou dizer assim, probabilisticamente muito alta ali. Como é que você explica, né, pra sua mãe que você está trabalhando com no um mercado negócio mais na internet? lucrativo do mundo, a gente conseguiu a proeza de fazer 2 anos a empresa dar prejuízo. Como que funciona isso? Alavancagem? Essa pode colocar na minha conta. É. Foi tudo culpa minha. A gente tinha uma estrutura já muito inflada. A gente começou em 6 meses, a gente já tinha 30 e poucas pessoas. E montamos A gente foi meio emocionado, assim. Eu aprecio a escritório resiliência muito do Lucas, grande. porque ele tem bastante cabelo pra alguém que passou por isso, né? Mas eu não tinha um fio branco de barba. Isso eu posso culpar, e gratitude tem Não, responsabilidade. mas na época que tava dando esse monte de problema, ele não era o CEO, né? Aí era eu, fazendo bosta. Não, tipo assim, tô brincando. É que na verdade o que aconteceu é que a gente fez Primeiro a gente começou a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Tipo assim, vamos montar uma sede. Aí eu falava assim pro meu sócio investidor, eu quero um negócio de vidro, não sei o quê. O cara, não, beleza, vai dando corda, né? Tipo, tudo que o cara tá fazendo tá dando certo, então, fomos gastando uma puta grana em coisas que não precisavam, né? Hoje em dia a gente percebe. E a outra coisa foi um projeto que a gente fez lá, que eu já contei a história pra você, do Whindersson. Que a gente investiu uma puta grana lá, e apesar do Whindersson ter feito a parte dele e tudo, que foi com ladeirinha, a gente tomou um puta prejuízo. Mas foi legal, assim, a parte do aprendizado, porque aí logo no próximo ano, em 2018, a gente ganhou pela Hotmart como maior agência do mercado. Então a gente fez tipo assim, sabe? Começou aqui, desmoronou e depois... Na verdade, esse é um processo muito comum no mundo da startup, trabalhar em cash burn, né? Ao começo, normalmente é com alguma estratégia, né? A minha estratégia ficou só no burn. Mas não é só o... Não, é brincadeira. A normalmente. verdade é que a gente queria acelerar. A gente comprou crescimento. A gente comprou crescimento. E aí E nesse caso, eu lembro que eu falei com o JP... Eu falei, JP, você acha que é uma boa ideia? Eu ia nessa assim, tipo, eu não sei muito bem o que é uma boa ideia, vou dar uma validada. Mas se a pessoa, assim, minimamente falasse, não, achou legal esse negócio. Eu falei, o JP falou que é legal, vamos fazer, sabe? E, tipo, só que ele falou que é legal, mas ele não analisou todos os fatos, né? Ele só falou, tipo assim, é isso também que eu aprendi a fazer, assim. Quando eu falo uma coisa pra uma pessoa que eu quero um conselho, e ela fala, não, acho isso legal. Aí eu tento aprofundar o máximo que eu posso pra pessoa ver o que realmente... Porque às vezes a gente tira
Essa coisa, tipo Enviesado, assim, né? o Steve Jobs fala, você tem que trabalhar com coceão. Aí os caras pegam aquela única frase, assim, aí o cara chega pra trabalhar, o trabalho dele tá chato no dia, ele, não estou fazendo o que eu amo, vou embora. Tipo, não é assim, sabe? Eu dava umas interpretadas, assim, um pouco mais literais, imaturas. Eu acho que foi muito bom, assim, esse caminho que a gente fez, preparou a gente para o que a gente tá vivendo hoje. Com toda certeza. Mas no mundo da startup, inclusive, eles fazem isso de... Às vezes por causa do pivô, da velocidade que você muda de coisa. Então, você tá queimando dinheiro em alguma coisa, mas você tem a sensação de que vai dar certo por aqui. E aí, na verdade, a tua ferramenta principal é uma porcaria, você já descobriu que é uma porcaria, mas tem uma feature, né, alguma coisa na sua ferramenta que as pessoas estão interagindo, você fala, beleza, agora eu vou apostar nisso. Aí você tem que convencer alguém a acreditar nisso e colocar mais dinheiro. Você tinha esse sócio também, né? Sim, Vocês sim. tinham esse dinheiro pra queimar. Né? Mas o negócio era saudável, o negócio era bom, é porque vocês também, eu também acho que assim, ó, não tinha muita informação no marketing digital. Ninguém tinha feito não era o que igual vocês hoje, assim. fizeram. Quem que já tinha feito um investimento de lançar um especialista, um influencer, né? E hoje já se tem isso, mas já se tem com outra bagagem de informação e de conhecimento. Até então, porque eles cruzaram o caminho alguém primeiro. tem que cruzar Não, é primeiro. igual você falou, o A mercado... cortina de fogo queimou bastante ali. Você falou, o mercado é mato hoje quando você vai contratar. Imagina em 2015, 2016. Não tinha, assim, conteúdo, conhecimento. Então foi bem na raça, mas eu acho que valeu a pena essa questão do... Sabe assim, você foi com tudo, bateu e sobreviveu e você realmente vai ficar mais forte, assim. Eu tenho duas dúvidas aqui. Primeiro, o que o cara precisa para trabalhar no novo mercado hoje? Vocês são... Porque olhando de fora, né? O Ícaro parece um cara super exigente para se trabalhar, né? Porque, enfim, pelo nível dele, pelas coisas que Se ele você fala, mandar cara, uma frase sem ponto final no WhatsApp, você já é demitido. E no seu caso, dá para perceber que, né, você tem várias qualidades, você é disciplinado, você estuda pra caramba, você fez uma faculdade muito boa, então você já é uma pessoa acima da média. Como é que é a dinâmica do restante das pessoas de lá e se alguém quiser entrar para trabalhar lá? Como que vocês fazem, qual é a exigência pro cara trabalhar com vocês? Cara, na verdade, eu gosto do teste. Porque embora eu tenha passado pela faculdade e tal, eu desisti de consultoria estratégica pelo próprio processo seletivo. Eu fui olhando o processo seletivo e eu falei, caramba, eu não tô adequado a isso aqui. E não é por arrogância, né? E também não vou ficar de falsa modéstia aqui. Mas eu olhei e falei, dessa mesa aqui, eu não soube fazer tão bem nada do que esses caras fizeram, porque eu tava tentando fazer algo maior, que era tentar gerir todos eles, e aí, ok, eu geri, a vaga é para consultant, você precisa ser analista. E aí o cara veio falar comigo por fora e que não sei o quê. E eu falei, tá, mas se eu poderia então estar gerindo, por que eu vou ser analista, né? Não faz sentido. Por que eu tenho que entrar por aqui? Por que eu não posso entrar por lá? Política de empresa, esse tipo de coisa. Eu falei, não faz tanto sentido. Porque você, na verdade, não é um profissional competente ainda. Você só tem aquela faísca, né? Então você precisa passar pelo processo. Mas essa faísca pode pagar muito melhor em outro local. Meio que foi isso que aconteceu. Eu gosto dessa faísca, na verdade. Talvez conforme a empresa vá crescendo eu não consiga administrá-la, porque essa pessoa causa um tanto de dano, até como você comentou, né? Vou cometendo um tanto de erro no processo. Agora, quantos queriam ter você como sócio? Né? E essa experiência toda, quanto ela vale hoje? Né? Você tem aí um mastermind com a galera, um dos masterminds mais famosos do mercado, e todo mundo quer a sua atenção, todo mundo tá lá e paga caro para poder escutar o teu conselho. Ela não é tão administrável, mas normalmente, a depender do estágio da operação em que a pessoa está entrando, eu busco isso aí. Eu busco o cara que é criativo, que ele tenta resolver, que ele assume. São perfis parecidos. Acho que está na hora de eu parar, para ser sincero, porque tem muitos eu dentro da empresa. Eu só contrato melancólico. É uma desgraça. Mas Só número 5 do Enneagrama? Não, recebi um feedback hoje. Eu senti uma falta de energia. Todo mundo quieto trabalhando. Tá bom. Aí você falou, não, mas você tem que falar os pontos críticos. Tá. Não, porque tem que combinar as coisas boas. Ok. Que mais? Então, Porque de não fato, tá trabalhando, isso. né? Ótimo, já entendi. Isso aqui é o que? Confete. Mas, a princípio, na verdade, eu creio que tem que ter o desejo de descobrir. Porque isso dá muito valor hoje, né? A gente monetiza conteúdo. E conteúdo é falar sobre algo que você sabe fazer. Quanto mais coisas você souber fazer, mais conteúdo potencial você tem, mais coisas você tem para vender. Então, hoje eu tenho ali uma comunidade gigantesca. Quanto valor tem dentro dos meus próprios alunos? Eu sei quanto tem. Eu sei que a minha comunidade, ela gera no mercado 3 vezes a receita da minha empresa. Então, como assim? Eles estão interagindo entre si e entre outros caras porque tem coisa para vender e tem coisa para comprar. Eu quero mais pessoas que tenham para vender dentro da própria empresa, porque aí a gente costuma criar
essa riqueza em si, que é o que de fato tem valor, né? A nossa atividade fim ali. Mas eu creio que eu sou muito mais crítico que o Ícaro. O Ícaro é um cara muito mais maleável. Eu sou um cara mais chato de trabalhar. Inclusive, fui reprovado também por ter uma frase clássica aí, que foi sem querer, mas eu aparentemente repeti para 4 pessoas. Seja competente. É para isso que eu tô te contratando. Se for para você me dar dor de cabeça, vai embora. Então, eu acho que eu sou mais o 4 desafio. pessoas te falaram isso. O Simpático. contrário. Muito simpático. Mas essas pessoas, inclusive, eu tô bastante satisfeito com o trabalho delas. Elas passaram por essa prova. Nunca a pessoa beggar, como que diz, sabe? A pessoa que fica mendigando emprego. Ninguém nunca quer contratar um mendigo de oportunidade, né? Cara, você vai gerar valor, eu tô super Tipo assim, por que eu disposto. deveria te contratar? Porque eu tenho boletos pra pagar. Ótimo, junte-se à fila. Nunca com essa postura, e sempre com a postura de, cara, olha, eu acho que eu posso ajudar nisso, 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 e aí demonstrar este perfil. Uma coisa que eu até aprendi com o Ícaro, ele sempre pergunta sobre o passado, e nunca sobre o que a pessoa acha sobre si mesmo. Então ele não pega e fala, você gosta de ler? Eu pergunto, qual o livro que você tá lendo? Se eu perguntar isso pro Vinhas, ele vai me responder, qual livro você tá lendo agora, Vinhas? Agora, exatamente, hoje eu li Relacionamentos, E do nos Alan de últimos Botton. 3 meses, qual foi o livro que você mais gostou? Talvez você deva conversar com alguém, da Lori Gottlieb. Então eu sei que ele lê. Não preciso perguntar, você gosta de ler? Ah, gosto muito. Não, você pergunta Você é do proativo, passado. né? Exatamente. Qual que foi a última coisa que você aprendeu de habilidade técnica? Eu achei isso realmente muito interessante. Porque eu soube que, eu poderia responder isso e se tivessem me feito essa pergunta e feito a pergunta para as outras pessoas, teriam descoberto que ela só estava estudando faculdade, enquanto eu tinha 5 outras coisas em paralelo que, né, enriqueceriam o meu currículo e não encaixaria no currículo. Então eu gosto desse sistema também. Eu gosto de ver a pessoa que ela está, né, fuçando ali 5 coisas. Ela está se especializando em uma, mas ela tem o campo de visão dela amplo para ela poder enriquecer a operação em qual ela está trabalhando. Agora, Jonatas, a gente sabe que o Ícaro e o Novo Mercado teve uma explosão aí, que você mesmo comentou a partir de 2019, né? Teve uma explosão muito grande, né? E aí o Ícaro até fala um pouquinho nas redes sociais o que aconteceu, como que ele foi crescendo, né? Ele conta até a história de que ele quase desistiu, que não estava vendendo, e vocês botaram uma meta lá para começar, ou batia a meta ou ia desistir de vez, né? E eu queria saber, assim, quais foram os elementos que fizeram o sucesso dessa explosão do Novo Mercado a partir de 2019? E aí você pode até falar agora que vocês devem estar fazendo um outro desafio. O que você acha que fez o negócio pular de 6 para 30 mil? Cara, isso é bem legal, porque são 2 coisas. Uma de 100 alunos para 6 mil e outra de 6 para 30. São 2 fases completamente diferentes, né? Porque a gente fechou o ano de 2019 com 6 mil pessoas. Aí eu digo a gente porque eu já fazia parte, mas ele começou com 100, porque não tinha mais ninguém, era ele e o Edu, né? Então ele fala sobre ter pensado em desistir, que foi em 2018, né? Que tinha poucos alunos lá, ele já era CMO, né? Um cargo executivo de uma empresa que o Jorge Paulo Lemann é sócio, então ele estava bem, né? E aí ele olha para cá e fala, não preciso mais disso, eu tô aqui, pego uns clientes que eu me dê vontade de trabalhar e tal, tô chegando onde eu queria. E aí o Edu, que era também, né, parte do produto, cara, né, desiste não, que faz mais uma, vamos lá e tal. Deu uma engajada nele, deu um chute no traseiro, né, por assim dizer, e funcionou. E aí o Aguiari, cara, trocando ideia com o Ícaro, pegou e falou, cara, você tem que parar de focar em 500 clientes e não sei o que, escolhe uma coisa, nesta mesma época. Só que escolhe o Novo Mercado, entendeu? Escolhe a assinatura. Você tem um produto, você tem, sei lá, 70 pessoas te pagando, já é algo. Foca nisso, foca em si mesmo. Pra que ficar trabalhando para outra pessoa? Uma coisa nessa linha, ele pode contar melhor. E aí ele entrou em 2019 só com o Avenue, então só sendo executivo lá, CMO de uma empresa, e este produto. Desculpa, ele já tinha um Instagram nessa época? E aí é que tá a questão. Em dezembro de 2018, ele criou um Instagram. O Joel fala, cara, o Instagram é o negócio, é o bicho, você tem que vir pra cá e tal. E ele se sentia, não faz sentido, cara, meu negócio é escrita, eu escrevo, né? Eu não sei se vocês o conheciam em época de Facebook, acho que o Vinhas não. Mas o que ele fazia era postar uma imagem muito bonita e um belo artigo. Que é exatamente o que ele faz nos stories hoje, né? Então eles escolhem uma fotografia legal e botam um texto engajador ali. E ele tinha, sei lá, 30 mil seguidores na página pessoal dele do Facebook, né? Que era o suficiente para ele vender esse curso e conquistar clientes onde ele fazia a grana de verdade. Ele não via, sei lá só postam sushi, foto de mulher malhada, eu sou feio pra caramba, gordo e, né, não tenho o que falar lá. Mas aí ele foi investigar, né, e aí, sei lá, deu 1 mês e meio, ele já tava estudando e usando o Stories dessa maneira um pouco mais diferente. Mas o que fez diferença? São 2 coisas. A primeira coisa é que a coisa mais importante para um negócio é cliente, né, você precisa de gente para vender. Então, quando ele foi para o Instagram, como ele tinha alguns amigos já que tinham, né, seguidores maiores ali, o próprio Joel, o Ítalo Marcilli, aí a Carol, que por causa do Joel, ele começou a receber a marcação.
Ao receber um pouco de marcação, acho que isso dá aquela incentivada. Ele falou, pô, peraí, eu tô crescendo muito rápido. Eu lembro do texto no Facebook dele, falando sobre o Instagram, que ele tava crescendo rápido, que foi que eu parei para prestar atenção nele. Ele falou, quão rápido? Porque eu não cresci tão rápido. Eu saí de, sei lá, de 0 para 15 para 50 e até chegar a 68 demorou muito. E o que tá acontecendo? E aí o Ítalo, eu acho que compartilhou ele, e a Lara Nesteruc viu e começou a seguir. E aí a Lara tem uma multidão de nutricionistas que a amam e ela recomendou. E aí acho que era o público perfeito para um produto que ele não tinha, mas para o personagem que ele é. Então, as pessoas engajaram muito com o personagem, porque faz todo sentido isso. Deixa eu comprar então e aprender o que você faz. E ele não ensinava o que ele estava fazendo agora no Instagram, né? Ele ensinava o que ele fazia antes. Eu sou um estrategista digital, né? Ele usava o termo business designer. E aí o que aconteceu? Então, o que tem a parcela de sorte, não deixa de ser trabalho para você conquistar a atenção de alguém que é importante, mas essa parcela de sorte de engajar com uma pessoa e essa pessoa direcionar público para você, aproveitar a oportunidade, que foi o que aconteceu desde a minha entrada ali, que foi bem nesse momento da marcação, que ele já tinha lá quase 1.000 alunos, né? 800 alunos do começo do ano a maio. E aí, em junho, veio as marcações da Lara e aí saiu para 1.400 numa semana, 2 em outra, 3.800 no mês. Caraca, loucura, hein? Né? E pra você ver como o produto era ruim, digamos, pro cliente que chegou, porque a gente bateu 6 em agosto. E aí caiu para 5 e 6 e ficou namorando, né? Tapering, que a gente fala no mercado, até dezembro, porque tinha um churn desgraçado, né? Era um mês e aí você retinha 10% e era uma busca de entregar para essas pessoas um produto. Balde furado total. Ela tinha que apostar em mim. Calma que tá chegando. Então, que era a aula semanal, a dinâmica é lenta, né? O produto todo que a pessoa tá lendo é um tanto de conteúdo de 3 anos atrás, mais uma aula por vez. Então, eu tenho 4 chances de conquistá-la no mês. Se ela engajar 2 vezes com o produto, eu só tenho 2. Complicado. Mas aí ele soube aproveitar, ele teve essa visão muito clara da necessidade de mudar o produto, criar ali, em especial tema, né? Tratar das coisas um pouco mais superficiais, subir para o topo do funil. Então ele estava já no meio do comenta, funil. né, que isso foi um game change total, absurdo. que hoje ele incentiva, né, as pessoas a sempre... eu assisto as aulas do Novo Mercado, né? Ele incentiva a empurrar para... A aula chama o dinheiro está no topo da pirâmide. Só que é a pirâmide invertida, né? Porque é um funil. Exatamente isso. Então ele fala, sobe, cara, porque a chance de você ter um tanto de gente, eu prefiro ter 30 mil pagantes de R$80 do que ter 10 pagantes de R$1.000, né? Eu coloco o meu jogo em cima também, porque tem essa questão da visão empresarial. Aí a gente começou a discutir, eu falei, cara, não dá, aula semanal não é didática, aula semanal não é escola. Se a gente vai ser uma escola... A gente precisa de curso, a gente precisa de pedagogia, a gente precisa de estrutura, começo, meio e fim. Por que você não pega esses temas e separa modularmente? E aí o jogo começou a mudar. Nesse meio termo, a gente tinha uma comunidade no Facebook, começou a engajar muito. E aí tem a questão da observação também, feedback com o cliente. A gente até pode falar de comunidade numa outra oportunidade, porque ali tinha uma riqueza paralela ao produto que valia só a comunidade. Porque eram 6 mil pessoas, 7 mil pessoas muito engajadas. E aí, no entanto, essa comunidade era formada de pessoas de meio de funil, e aí, de repente, chegou um tanto de cliente para elas, né? Um tanto de gente que, eu quero saber como faz, mas eu não sei fazer. E aí começou uma transação e uma geração de riqueza dentro daquele grupo que a gente trouxe para dentro do ecossistema da escola, criou um marketplace de profissionais, de freelas, e é para onde a gente está direcionando a empresa hoje, né? Empregabilidade no mercado digital. Então, existe um mercado com muita... A gente estava falando no começo aqui da dificuldade de contratação, né? Então, uma tremenda dificuldade de contratação, não sei o quê, mas falta profissional formado. Vou formar vocês e eu ainda vou colocar vocês... Isso, tem a demanda e a galera desempregada. Anteontem, creio, o Fiverr comprou a Creative Live. Então, as duas nasceram na mesma época, 2015, se eu não estou enganado. Nossa, o Fiverr eu adoro a Creative Life. É a maior plataforma de freelas do mundo, né? O maior marketplace de freelas do mundo. Inclusive um benchmarking para a gente aí na parte do mercado de trabalho, que é como a gente chama a nossa ferramenta. E eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles compraram uma grande escola de freelas, porque eles entenderam isso. Pô, eu tenho aqui um mercado, mas quanto melhor eu qualificá-los, mais pulverizado aqui, digamos assim, ficam as ofertas, só que eu também consigo verticalizar em outras classes para garantir diferentes formas de atender o mercado. Né? Mas ainda assim você vê o seu modelo de negócio no futuro longo como assinatura? Sim. Isso é uma conversa bem interessante. Não sei se é pegada, mas eu acho que o novo mercado ele tende a se tornar um software as a service, assim. Pensando meio que o mercado de trabalho. Que é o mercado de trabalho. É uma assinatura. Eu acho esse modelo muito bacana de membership. Eu recomendei até na primeira vez que eu fui ao Craft, na palestra que eu dei lá, The Membership Economy, o livro. Cara, é sensacional. É a coisa mais
comum hoje, inclusive, né? Sem a contar gente que a utilizar. churn B2B é muito menor, né? Pois é. É muito sossegado de você trabalhar assim, dá uma tranquilidade, né? No médio prazo, digamos assim, para você organizar suas operações e gerar uma robustez, né? A previsibilidade de caixa. Quando você compara a assinatura a um lançamento, por exemplo, mesmo das faculdades, que abrem matrícula 2 vezes no ano, né? É muito desgastante. Então, você se alavanca muito para conseguir o retorno e tal. Então, a gente tem uma vaca leiteira nas mãos que a gente não vai abandonar, mas eu creio que eu tenho esses 2 pilares, o conteúdo e a empregabilidade, e eu não preciso abrir mão de nenhum para crescer. Agora, o lance da assinatura é um tema em si, né? Que muitas pessoas já tentaram fazer, mas algumas... Tô sentindo uma indireta aí. Não, Porque minha assinatura falhou? Não, minha assinatura foi feia, total. Não, eu tô mais querendo dizer o seguinte, a assinatura não é para todo mundo. Qual é a sua opinião sobre a assinatura? E principalmente vocês têm uma assinatura mensal. E muita gente que às vezes fala, a pessoa tá entrando no digital, tá? Uhum. E aí, muitas falam assim, pô, vou cobrar 1 ano de assinatura, é muito caro, então vou fazer até uma sacada aqui. Vou vender o mensal, que é R$29. Por ser barato, ela associa que todo mundo vai comprar. E no final, ela vende, e no final, ela tira pouco dinheiro, não é sustentável. O churn é alto. Então, como que você vê a assinatura no caso de vocês e para todo mundo de forma geral no mercado? Cara, o segredo da assinatura é CAC, custo de aquisição do cliente, e churn. Quantos caras você consegue jogar dentro e quanto você consegue manter, né? Então, por que a assinatura funcionou? Por causa do Ícaro. Ele tinha um produto, era uma assinatura e fazia sentido, porque ele copiou, de certa forma, o professor Olavo de Carvalho, que é professor dele de filosofia lá, que tinha o COF, curso online de filosofia. E tem aluno que paga há 11 anos o negócio. Porque de vez em quando entra lá e pega uma aula antiga e tá, é meio que o arquivo, né? Ele se interessa por aquilo. Mas é um nicho específico, né? E aí ele estava meio que copiando igual. E como ele mantinha um relacionamento com a comunidade, eram 70 pessoas, aquilo fazia bastante sentido. Estavam pagando por acesso a ele, um serviço. E assim se mantia. Quando entrou a audiência atual, quando entrou o nosso público de topo de funil, a única razão disso ter funcionado é aquilo que a gente falou, é porque estava entrando 6 mil. Porque se estava saindo 5... Tava trazendo tava com uma mangueira gigante ali no balde. Imagina se tivesse só saindo 5, eu tinha acabado o negócio Em no mês meses seguinte. você zerava, né? No mês seguinte. Ele foi continuando a crescer. Pô, ele atingiu 1 milhão de seguidores, 958 mil. A conta dele atual caiu, mas é 958 mil em menos de 2 anos. E ele tem um engajamento violento, mas absurdo. não é 200 não mil é views só no Stories. exatamente, não é só a questão de ter os seguidores, é a questão do engajamento bizarro. É uma lista quentíssima, né? Ativa, todo dia em contato com a marca, de 200 mil pessoas. Então, é muita gente, né? E aí, o nosso CAC sempre foi 0, digamos assim, né? Eu nunca precisei investir em marketing para o novo mercado para obter gente para o novo mercado. Eu tinha um grande herói chamando a atenção das pessoas e as pessoas entrando. Meu trabalho ficou mais... Por isso que minha vida foi fácil. Imagina aqui que é diferente do seu trabalho lá na Egratitude, né? Meu trabalho foi gerir uma empresa com caixa infinito. Eu nunca machuquei Bem diferente, meu né, caixa. Lucas? Acho que dá pra... Dá pra... São opostos. Aí faltou um herói ali. Faltou. Eu tinha um vilão no comando da empresa. Mas é isso. Então foi fácil. Eu não recomendo para quem está começando a assinatura, porque vender em lançamento é muito mais fácil. É por isso que ele é Então, assim, no incrível. meu caso, o que eu pensei? Eu falei, é essa coisa bem imatura de pensar assim, pô, se essa estratégia dá certo para essa pessoa, vai dar certo para mim também. Eu pensei, se o Ícaro tá fazendo isso, tal, também posso fazer. Mas eu não levei em consideração que a minha comunicação é muito ruim para a pessoa que está no topo de funil. Uhum. Então, por exemplo, igual esse conteúdo que a gente está fazendo aqui. Você pegar uma pessoa de topo de funil... Eu já fui embora no minuto 3 quando eu tava falando da minha vida. A galera essa galera que pega mais esses valores não vai achar interessante esse tipo de conteúdo. Então, até que eu fui razoável. A gente vendeu umas 2.000 e poucas assinaturas. Mas o que eu pensei foi isso. A energia que eu tô gastando Custo para de vender oportunidade, para vender 2.000 tickets de R$100 por mês, eu poderia fazer alguma outra coisa e fazer muito, muito mais. E veja quanto o Craft te dá, né? Em relação a isso. Exato. Então, por exemplo, nem a Craft é uma assinatura também, entre aspas, né? É um modelo de receita recorrente. Não, entre aspas, não. Totalmente, né? Nossa Não, nossa retenção é muito alta. Não, entre aspas porque não é um produto, assim, né? Ah, mas digo, a pessoa, ela vai... Todo ano ela continua, né? Confunde, né? Porque a gente usa muito o termo assinatura, mas se você usar É membresia... uma recorrência. Faz sentido pra você. É uma recorrência. Membership também. Isso. E aí a galera... Então, é um produto que custa hoje R$100 mil para entrar, tem 80 pessoas, a taxa de renovação é super alta, deve ser uns, sei lá, 70%, 30% por ano, alguma coisa assim. Então,
eu pensei, pô, eu vou focar mais nessa galera. E aí eu fiz um outro produto, meu produto mais barato, que custa 20 mil e tem 250 pessoas que eu faço junto com a Ellen. 264. Que é o personagem, né? Você tá comunicando com essa galera. Esse é o personagem. O Ícaro não, ele de fato... E aquilo, né? Conteúdo 98% do tempo, 2% de CTA. Ah, então vem pra cá. Aí vem. Ele já filtrou, né? Qualificou a audiência. Mas essa discussão a gente até teve num Hot Seat do Craft, eu acho. De falar assim, cara, faz o teu produto, lança teu produto, testa. Ele é muito fácil de testar, porque aí você corrige pro próximo, você não carrega erro. A assinatura não, você tá lá publicado, é aquilo. Por isso que eu tive que correr com 152 aulas com áudio ruim, porque eram 152 aulas com áudio ruim, e eles iam entrar e ver 152 aulas com áudio ruim. Tá Vai aqui. regravar 152 Não dá, aulas. né? A assinatura, ela dá trabalho. Então ela é maravilhosa, mas ela dá trabalho. É mais maduro, é mais avançado no estágio da empresa. Então eu creio que muitas empresas no digital, ou até talvez produtos, eles poderiam, os produtores, pensarem em uma assinatura. Mas eles têm que ter empresas, eles não podem ser experts. Então eles têm que estar com a ideia de construir riqueza, gerar valor. Então a gente tem lá o Léo, sentei para trocar ideia com ele, acho que ele tem cursos de fotografia. Acho que ele tem que ter cursos de fotografia. Até de ensaios fotográficos, uma coisa bem mais inchada. Acho que ele tem que ter uma escola de fotografia. Se ele quiser ter uma escola de fotografia, aí faz sentido ser uma assinatura. Se ele vai vender curso, então o curso é fechado. Lança Mas isso necessariamente é abrir mão do lucro imediato para um lucro mais ali no futuro? Porque o marketing digital ele tem esse negócio do faz o lançamento, já investi tanto, voltou tanto, botei no bolso, vamos para o próximo. É longo Quando prazo. você vai para uma escola, para uma assinatura, às vezes, essa é a minha pergunta, eu tô trocando? Sim, você está Sim, trocando o curto prazo, um modelo de receita, por construir riqueza, algo piramidal, onde você vai acumulando, eventualmente você atinge o break-even e depois agora você tem lucro. Só que o teu lucro é muito mais estável, você vira algo robusto, né? É o Prime da Amazon, né? Que foi um grande game changer lá dentro. Aí do nada eu tenho, sei lá, metade dos clientes assinando R$ 9,90 por mês, vale mais do que a Amazon inteira, porque metade deles estão sempre me pagando esse ticket. E a Netflix, por exemplo, quanto tempo ela ficou em cash burn, desde que ela mudou para esse sistema? Quanto tempo ela torrava dinheiro para construir, crescer? Cheguei a criticar o modelo, eu falei, cara, é impossível esse negócio do ficar imprimindo dinheiro, faz com que as empresas gastem um tanto de dinheiro que não tem, mas aí eventualmente ela chega nesse patamar. Passou o valor de mercado da Disney, né? Aí ela tem, sei lá... Acho que agora voltou, mas a Netflix valia mais que a Disney. Ela tem metade de todos os continentes assistindo seu conteúdo. Agora é só navegar isso que foi construído. Então, sim, e são propostas diferentes. Isso eu, inclusive, defendi lá naquela palestra que eu falei. Não é todo mundo que deveria fazer, nem deveria querer. Porque enquanto for possível ganhar esta grana no mercado digital, fazendo produto com um custo de oportunidade baixo, para quê? São duas coisas muito diferentes. Você ter um modelo de receita, então você como expert vender algo que te dá dinheiro, de que construir uma empresa. Para isso, você vai precisar se tornar empresário. São coisas diferentes. Você está empreendendo de duas formas, mas, pô, ok, 10 milhões por ano é ruim, em que situação, né? Eu não consigo entender isso. Agora, você quer atingir 1 bilhão? Não, Outro você jogo. vai precisar construir. Recentemente, vocês tiveram, estão tendo um problema com as contas do Ícaro, né? Já faz um tempinho essa história. Derruba, sobe, derruba. E aí vocês conseguiram até uma liminar, depois eu queria que você falasse como vocês conseguiram, com a liminar, trazer de volta essas contas. Mas o quanto isso impactou ou impacta no negócio de vocês aí, você como o diretor da empresa, você está cuidando ali dos números, dos resultados, né? Como que é essa história? Cara, e aí veja só a providência, né? Do papel de compreender quais são os riscos do negócio e atacá-lo antes, né? Então, o negócio era completamente dependente do Ícaro 9 meses atrás, sei lá, em janeiro. Em janeiro, ele fez uma sequência de stories e fez R$ 7 milhões em faturamento, com a sequência de stories. Caraca. Uau. Esse foi do cancelamento? Foi a segunda vez que ele falou do tema. A gente chamou de mocinha economista. Eu lembro dessa história, que a menina até teve que fechar a conta. Foi isso. E aí ele pegou e falou, não, ela fez tudo errado, vou mostrar pra vocês como faz. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stories, arrasta pra cima, sei lá, 4 mil, 5 mil alunos, eu não me lembro mais os números certinhos. A gente já estava trabalhando para despessoalizar o negócio, porque é um negócio, exatamente isso. Não é a marca pessoal Ícaro de Carvalho. O Novo Mercado tem uma proposta, tem uma missão, é uma empresa. Ela está construindo algo. E as pessoas têm que compreender isso. E só o Ícaro, inclusive, não é capaz de fornecer todas as questões que são necessárias para esse negócio, como um professor, né? Ele nunca teve uma loja online. Então, como ele vai ter uma loja online e dar um curso de loja online? Não faz sentido. E a gente começou esse processo com o Instagram também. Então, a gente criou uma página da empresa para que a gente comunicasse. A gente tem, lógico, muitos veículos de comunicação com a base.
Então, quando a página pessoal dele caiu, impacta... Eu nem posso falar que impactou, porque ele foi lá e fez um lançamento de 11 mil vendas. Então, não é complicado assim. Você até fala, é um grande problema. Impacta no sentido de que a maior função do Ícaro hoje, de certa forma, é baratear o lead. Porque ele é esse personagem, ele é o carisma, né? Ele é um influenciador. Então, ele faz com que o meu lead seja muito barato. Ele está lá alimentando uma lista que eu possa atacar. Mas hoje a gente também já trabalha comprando público frio, né, chamando a atenção do público frio para jogar para a escola, porque é uma proposta que o público frio é capaz de entender. Exatamente porque a gente já estava nesse estágio, que é claro que o Novo Mercado é uma escola de marketing digital e que o Ícaro é o Ícaro de Carvalho, um professor do Novo Mercado, né, o fundador do Novo Mercado, incrível, mas é um professor, tem outros cursos lá. Quando caiu, foi uma discussão muito mais sobre o próprio Ícaro. Então, na página a gente ficou bastante bravo, né? Começou a postar umas coisas em preto e branco, mas, sei lá, um dia e meio depois a gente tinha um produto. Falou, cara, vamos lançar. Beleza. Fazia tempo que eu não tinha essa dinâmica foi atrapalhando a nossa minhas revolução. operações. Aí ele foi lá e lançou um produto pessoal em cima disso, entendeu? Mas não foi fundamentado no tráfego da minha página. Eu fui lá e fiz no YouTube. Sei lá, 18 mil pessoas na live e, sei lá, 6 milhões em vendas desse produto pessoal ali. E aí voltou, né? Ele abriu uma outra página em paralelo para fazer exatamente, até usar o discurso, né? Acontece que a gente está processando o Facebook, a gente está... Até, na verdade, a gente ganhou já, eu creio que em 2 instâncias, o negócio está subindo, porque o Facebook, ele vive uma realidade complicada no próprios Estados Unidos, né? Ele vive dentro de uma classificação de negócio, onde ele não é uma linha editorial. Então, ele não paga impostos de jornal e, mais importante do que isso, ele não é responsabilizado pelo conteúdo que está lá dentro, legalmente. Ele tem a liberdade de fazer a curadoria, né, no sentido de proteção do usuário. Então, ele protege contra crimes. Quando, no entanto, você entra numa parte mais subjetiva de análise, que é alguém tem que determinar quando algo é bom ou ruim, a lei é muito clara do que é o crime. E não é esse o procedimento deles. Então, o Mark Zuckerberg já teve que responder a senadores americanos lá no Senado sobre esse fato. Sobre, mas vocês estão censurando coisas que não deveriam censurar. Não é a letra da lei. O que vocês estão fazendo? O que são essas agências verificadoras e o que elas dizem? E é uma série de falhas, claro, mas de um produto normal onde ele can be gamed, né? Ele pode ser manipulado, mas basta eles corrigirem. A questão é que eles não corrigem porque eles não querem. Então, eles gostam deste poder, né? Inclusive, há questões mais sérias em relação à própria segurança da empresa, e aqui no Brasil eles respeitam o LGPD, porque não há clareza na forma como eles fazem isso. Então, eles se recusam a dizer, porque é algo um pouco mais grave do que uma conta cair, digamos assim, e eles ficam arrastando, mas vamos ver o que Então, eles vai não dar. falam para vocês o que aconteceu? O processo jurídico deles é o processo mais adequado para o Brasil, que é exatamente o que os políticos fazem, né? Você não responde o que está no processo, você fala qualquer coisa aberta e fica jogando a bola de um lado para o outro. Tanto que a página chegou a voltar por um período porque eles estavam sendo multados diariamente, a multa vai acumulando, vai ficando grande, né? E aí eles responderam, tinha liminar, era obrigatório, eles demoraram, atrasaram, responderam, liberaram a conta. A hora que eles colocaram que venceu o prazo deles, que eles puderam interpelar, sei lá como que chama essas coisas jurídicas, eles derrubaram de novo. Então, mas de qualquer forma, hoje o Ícaro ele tem a página própria também, uma terceira página, onde ele tem a mesma audiência que ele tinha. Então, ele não tem o número de seguidores, ele não tem essa influência, mas essa lista ele constrói, é um poder realmente incrível. E a página do Novo Mercado continua o trabalho dela, a lista do Novo Mercado continua acessada da mesma forma, e os nossos números continuam iguais, não teve esse tipo de impacto. De fato, há um encarecimento. A gente acabou de lançar um curso em que ele era o personagem principal, então foi importante ter ele lá, mas foi mais fundamentado no YouTube, né? Cara, falando desse curso, uma coisa que eu achei interessante é que vocês fizeram uma parceria com a Priscila Zilo para fazer o lançamento. Pô, apesar de vocês serem do Ícaro ter uma expertise muito grande nessa área, por que vocês decidiram fazer essa parceria de lançar com ela? Que foi um lançamento de 8 dígitos, né? Foi, múltiplos, né? Múltiplos 8 Bastante. dígitos. Foi um lançamento que a gente, no começo do ano, escutado, um dos maiores lançamentos e tal, e a gente replicou, acho que até fez maior. Se considerar cancelamentos, né? A gente fica com o dinheiro que entra. A gente chama por questões operacionais, em primeiro lugar, porque a gente tinha que produzir o curso, e é um curso longo, né? Ele tem uma proposta completamente diferente, são 12 disciplinas. Aliás, acho que a Priscila manda super bem. Não, então, são 12 disciplinas, a gente precisa produzir tudo isso e a gente tem uma capacidade limitada, não tinha esse ganho de escala tão rápido como eu gostaria, mas é expertise mesmo, porque o Ícaro, sim, ele tem uma grande experiência com lançamentos, mas ele nunca foi um cara do tradicional.
todo o charme dele como profissional é fazer o diferenciado. O Brasil Paralelo é isso, não é um Kona. Ele fez o congresso de uma maneira diferente. E aí deu, sei lá, 9 milhões no primeiro lançamento lá em 2016. Ele foi e fez o Código da Riqueza. Então ele criava produtos de maneira diferente. Ele foi chamado para ser CMO porque ele não faria o que todas as agências fariam. Então, de certa forma, para a gente queria a tranquilidade do método tradicional, tocada por pessoas experientes, enquanto eu poderia focar somente na minha operação de construção desse produto, que inaugura uma classe de produtos dentro da empresa, que é o longo prazo da empresa aí. Então, é algo que a gente está tratando não com gravidade, mas com cuidado, né? E aí, putz, é isso. A Priscila é rainha. A gente é muito amigo do pessoal, do casal, né? A Priscila e o Pedro. Aí o Ícaro falou, pô, por que a gente não chama a Priscila? Ela com certeza faz. A gente trocou uma ideia, fez um acordo lá. Pô, que legal. Inclusive, dentro do produto vai ter um debriefing, né? A gente vai comentar sobre o lançamento, vai discutir sobre as coisas e todas. E a gente aprendeu bastante como empresa também, ver uma operação muito mais madura, né? A Pri tem gente no time dela de 2016 também, que está lá desde 2016 participando disso. A empresa nasceu, a nossa, em 2019, então é um jogo diferente, né? Muito legal. Ô, Jonatas, queria agradecer aqui sua presença no nosso podcast A Sociedade Digital. Você que quer acompanhar os próximos episódios, toda segunda-feira, às 6 da manhã, no Spotify e nos outros streamings adjacentes, e no YouTube ao meio-dia. Então, se você quer seguir Rodrigo Vinhas, qual que é o seu... Rodrigo_Vinhas no Insta. Lucas Puerto. Lucas Puerto Faria. E Jonas também tá aí no Instagram. Fala pra gente. Jonatas.defigueiredo. Então, até o próximo A Sociedade Digital.